O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom que eu vá, é bom que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditais em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Satiro, querido fundador, querida comunidade, queridos irmãos, hoje a palavra de Deus vai nos lembrar os feitos Senhor na vida de Paulo e Sila e como é importante na tribulação orar ao Senhor. Poderiam eles estarem revoltados porque eu estou fazendo a obra do Senhor e olha o que eu recebo. Talvez muitas vezes deparamos exatamente nessa questão de acharmos porque estamos no Senhor nada pode nos acontecer. As provações, as perseguições, as pedradas, as chicotadas, como Paulo e Sila assim recebeu como condenação por divulgar o nome de Jesus. Por isso é importante termos uma fé amadurecida. Só quem tem uma fé amadurecida consegue aguentar as pauladas da vida, que não são fáceis. E quem amadurece a nossa fé é a nossa experiência com o Senhor. Não adianta ter uma vida, digamos, católica de vez em quando, de ter uma vida católica de momento, de experiência, por um tempo, por um período. É preciso ser perseverante em todo tempo no Senhor, em todo tempo. Ainda que nós não entendamos, porque é natural não entendermos, mas mantermos a perseverança, mantermos a alegria em meio às dificuldades que é nos apresentada. Por isso o salmista canta para nós: ó Senhor, estendestes vosso braço e me ajudai. Certamente nós temos essa experiência de muitos momentos na nossa vida sermos ajudados pelo Senhor. Por isso o Evangelho de hoje fala de uma despedida, e toda despedida entristece. É notório, comum, alguém que se despede de alguém sentir tristeza porque está perdendo a presença física, certamente, daquela pessoa. Então, Jesus fala para eles que é importante que ele vá, porque ele vai trazer o Espírito Santo. E é interessante que a função do Espírito Santo, ela é tão interessante, porque o Espírito Santo ele só vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus fez e falou. O Espírito Santo é aquele que faz memória, mexe na nossa memória, faz-nos lembrar.
É tanto que muitas vezes as graças que recebemos de Deus, nós esquecemos rápido. É rápido, é quase que instantâneo, se duvidar. Mas é o Espírito Santo que faz nos lembrar de muitos feitos que Deus realizou em nossas vidas e que nós devemos ser gratos. Por isso ele fala nessa questão, nessa três dimensão, onde ele vai, porque se faz preciso ele ir, mas mandará para nós o defensor. E ele diz que o defensor vem em nosso socorro. Essa é a verdade. Mas eu vou-lo mandarei, e quando vier, ele mostrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Nós precisamos ver mais vídeos, filmes sobre o inferno. Nós precisamos ver mais. Ouvir os místicos, as santas, que Jesus permitiu ir ao inferno para nos falar do inferno. Eu vejo que as pregações, ela precisa ser mostrada ao inferno, porque nós não estamos tendo medo do inferno, por isso nós pecamos. Quem peca é quem não tem medo do inferno, é quem não acredita no inferno, não acredita na possibilidade de ir para o inferno, por isso peca. Por isso peca, não vai para o inferno, não crê no inferno. Então, muitas vezes nós precisamos pregar o inferno para que nós não caiamos nele, para que nós não precisamos ir para o inferno. Jesus fala que é preciso ele ir, porque onde ele vai não tem sofrimento, não tem mágoa, não tem dor, não tem nada disso. Eu preciso enviar para você o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos mostrar, e a maior, se eu posso dizer, função do Espírito Santo é nos lembrar da via sacra, da via crucis do nosso Senhor. Fazer-nos lembrar que tudo isso foi por amor. Jesus fez tudo por amor. Então ele vai dizer que o pecado é porque não acreditaram em mim. Então, logo, se eu não creio em Jesus Cristo, eu vou fazer a obra do dono desse mundo, como Jesus gosta de dizer assim, o dono desse mundo. É interessante ele falar, né? Então, não creiam em mim. A justiça e o julgamento. A justiça é porque vou para o Pai, olha só que bonito. Qual é a justiça? Qual é a justiça? Ir para Deus, né? A justiça, a misericórdia, ir para junto de Deus. E vai falar do julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado, ou seja, o demônio, o caído, já caiu condenado. Condenado ao inferno, condenado à ausência de Deus. O que é o inferno? O que é o inferno? É a ausência de Deus, onde não tem a presença de Deus. Não pensa somente no inferno cheio de fogo, labareda, tudo isso aí é um lugar de tormento e sofrimento. Mas pensa no inferno, toda vez que eu deixo de ir à missa, toda vez que eu deixo de rezar, toda vez que eu deixo de comungar, toda vez que eu deixo de falar de Deus, também é um inferno. Não querer se aproximar do altar é um inferno. Também. Então hoje nós precisamos perceber o quanto se faz importante
abrirmos-nos o coração para aquilo que o Senhor Deus quer nos ajudar e nos trazendo o Espírito Santo, que vai nos sustentar, que vai nos animar, que vai abrir a nossa alma à graça copiosa do nosso Senhor. Então que hoje a palavra de Deus possa nos encorajar a mantermos a firmeza, a mantermos a graça, a mantermos a alegria de estarmos, ainda que o sofrimento e os desafios nos chegam, mas confiarmos no Senhor, que nos dará a sua vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.